A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Se você vem acompanhando o canal já há algum tempo, compartilhe com pessoas que são do seu convívio, da sua estima, para que muitos possam também ter acesso às nossas mensagens. Se você não é inscrito no canal, faça agora mesmo a sua inscrição. E se você já é inscrito e não ativou ainda o sininho das notificações, ative para que você possa receber as nossas novas postagens. Aliás, o canal já tem muitas postagens e eu convido você a conhecer as outras mensagens que estão aqui no canal. Bem, hoje nós vamos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode pegar comigo a sua Bíblia. Vamos abrir aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos 9, versículos de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Essas são, para nós, palavras do Senhor. Quando eu comecei essa leitura hoje, eu fiquei imaginando como deve ser terrível para um ser humano viver com o coração cheio de ódio e de rancor. Essa era a condição de Paulo, que, conforme diz aí a Escritura, só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha só que situação. Daí eu me perguntava, mas o que fizeram de tão grave os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus? Eles eram ladrões, eles eram assassinos, criminosos condenados. Penso que, como Jesus, eles eram homens pacíficos, religiosos, devotos e fervorosos, amáveis com toda a população. Mas o crime dos cristãos era acreditar em Jesus, que tinha sido assassinado pelos líderes religiosos e pelas autoridades romanas. Ele era o Filho de Deus e ressuscitara após ter sido cruelmente maltratado, flagelado e crucificado por eles. Paulo também era um homem religioso, era conhecedor profundo das leis mosaicas e era um discípulo dedicado do príncipe dos sacerdotes, que lhe forneceu a carta para ele entrar nas sinagogas e prender os seguidores de Jesus. Tudo estava correndo bem no entender de Paulo. Ele era doutrinado pelos judeus, julgava estar fazendo a coisa certa. Até que Jesus se compadeceu dele e enviou dos céus uma luz resplandecente
que ilumina a insanidade e literalmente fez com que Paulo caísse do cavalo. Jesus questiona então as crenças estruturadas de Paulo ou de Saulo, todo o ímpeto de sua campanha alucinada contra o povo de Deus, perguntando a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual o motivo disso? Reflita, por favor. Certamente estar com as mãos manchadas de sangue de inocentes produzia lá no íntimo de Saulo uma gigantesca angústia e dor, porque o que restava de senso de justiça, de consciência, estava incomodando gravemente Paulo. Por isso Jesus disse: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Ciente de que a voz que ele ouvia era de Jesus, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, Saulo então se rende atordoado pela magnificência da revelação divina e prostra-se diante de Jesus com submissão e reverência: Senhor, o que queres que eu faça? Cegado pela majestosa luz divina, Saulo ouve a orientação de Jesus e transforma-se depois no extraordinário apóstolo dos gentios, tornando o nome de Jesus conhecido até os confins da terra, com um testemunho inabalável de amor, de dedicação e fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o arrancou das trevas profundas, da escuridão espiritual que ele vivia e o trouxe de volta para a luz maravilhosa da graça divina, pela qual ele viveu e padeceu morte mais tarde, sacrificando-se para que multidões do mundo todo se dessem conta da loucura e do desvario a que se submete o homem que se recusa a viver na presença de Deus. Hoje, meus irmãos, em inúmeros países desse planeta Terra, milhares de cristãos estão sendo perseguidos ainda, tendo seus bens confiscados, a sua liberdade tolhida, suas igrejas queimadas, sua fé perseguida e vilipendiada. É só ver o que está acontecendo hoje na China, em países da África, na Nicarágua. Os seguidores de Jesus continuam derramando seu sangue e entregando suas vidas diante da insanidade de povos, nações e governos corrompidos, sem Deus, e entregues a toda sorte de perversidade nefasta, julgando-se com razões das mais diversas para promover essa barbárie. Jesus continua manifestando ainda hoje a sua luz divina aos homens, para arrancá-los das trevas. E Jesus continua ainda hoje questionando os sequazes e cúmplices dos descrentes e dos perversos. Saulo, Saulo do século 21, por que vocês me perseguem? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão do amor divino. Vamos rezar. Senhor Jesus, que nos destes tão grandioso exemplo de amor, morrendo na cruz para nos salvar de nossa cegueira espiritual e arrancar as nossas almas do cativeiro do demônio e de suas perversidades. Vinde em auxílio do vosso povo espalhado pelo mundo todo e que hoje sofre igualmente, para que a escuridão seja banida das vidas de tantas pessoas que ainda não enxergam a vossa luz e salvação. Dá-nos, Senhor, coragem e vigor para permanecermos firmes no testemunho da fé, e que o sangue dos mártires no tempo presente e os mártires do passado sejam sementes de libertação para toda a nossa humanidade. Que muitos daqueles que hoje se encontram seduzidos pelo mal e repudiam e perseguem vosso povo e vossa igreja, sejam alcançados pela vossa graça e possam receber a vossa divina revelação para serem curados e salvos de seus descaminhos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nos encontramos novamente aqui no canal Palavra de Sabedoria. Até lá.